muito bem-vindas, muito bem-vindos. Só checar, vocês estão me ouvindo? Oi, Fabiano! Oi, Yasmin, boa tarde. Então, acho que vocês estão me ouvindo. Que bom. Oi, Yasmin. Tá frio em São Paulo, né, Yasmin? Tô passando frio aqui. Oi, Ana, tudo bem? Só contar um pouquinho para vocês. A gente está começando agora. Hello, Adília from Rio Preto. A gente está começando agora. E aí, eu estou acompanhando o chat e as perguntas. Então, se ao longo do webinar vocês quiserem fazer algum comentário, quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui acompanhando, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Milagros, you're from Peru, welcome. A gente tem bastante gente na sala, tem gente até da China. A gente vai fazer essa conversa em português, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta em espanhol ou em inglês, go for it, ok? A gente faz a nossa conversa um pouquinho mais bilíngue. Deixa eu começar a compartilhar aqui a minha tela, que eu queria mostrar um negócio para vocês. Só um segundinho. Vocês conseguem ver a minha tela? Vou só pedir para vocês darem um sim. Yes, ok, thank you, Rodrigo. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre design thinking. E mais especificamente, claro, design thinking dentro da área de educação, né? Design thinking acabou virando um pouco de uma buzzword, assim, eu acho que as pessoas têm falado bastante sobre isso. E é muito interessante porque a ideia de design thinking, ela não vem da área de educação, especificamente, né? Design thinking é um termo, de uma forma geral, que veio da indústria de design de serviços, da criação de experiências para áreas de serviços e para produtos, especificamente. Mas design thinking é uma metodologia bem aberta, como a gente vai ver, e nos últimos anos tem sido bem popular dentro de algumas instituições, dentro de algumas organizações que trabalham com educação, para tentar trazer essa metodologia de modo que as experiências educacionais que a gente oferece para os nossos aprendizes sejam experiências mais significativas. E é sobre isso que a gente vai conversar. Combinados? Então vamos lá. Duas coisinhas de housekeeping. Se vocês quiserem contribuir de alguma maneira, ou quiserem só me dar um toque de que vocês estão gostando do que eu estou falando, de que está fazendo sentido, é só vocês colocarem um bocado de Tzinho assim no chat, como eu fiz agora, e aí eu vou saber que eu tô falando alguma coisa que está fazendo sentido, porque como é um webinar, eu não vejo vocês, então não sei. Obrigado, Adila. Eu não sei se está funcionando. Então, assim, se está funcionando, se vocês estão gostando, na verdade, né? Boa tarde, Tereza. Então, a ideia é que eu consiga ir entendendo um pouquinho como que vocês estão se sentindo. Eu coloquei também aí o meu Instagram, e eu vou colocar aqui no chat o Instagram, nossa, quase que não sai, da Troika. A Troika é uma empresa de formação e capacitação de professoras, de professores. Não sei se vocês já conhecem, mas se vocês não conhecem, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram para vocês conhecerem. E eu queria agradecer muito a Dizal pelo convite de ter essa oportunidade aqui de conversar um pouquinho com vocês sobre Design Thinking. Então, a gente tem 3 objetivos nessa próxima horinha, tá? A gente vai primeiro definir o que Design Thinking é e o que não é. A gente vai tentar entender um pouquinho as implicações do uso do Design Thinking em contextos de ensino e aprendizagem. E a gente vai procurar
meios de criar contextos em que o design thinking possa ser melhor aproveitado para que a gente aplique isso em sala de aula. Não necessariamente só na aula, mas no contexto inteiro da escola. E aí eu queria começar contando uma história para vocês. A gente sempre tem umas professoras, uns professores né, da nossa experiência, de quem a gente lembra com muito carinho. Boa tarde, Marinês. Vocês conseguem lembrar de alguma professora, algum professor, assim, em, em particular, que tenha tocado ali o coração de vocês? Karen, Vanessa, boa tarde. Várias. É, a gente sempre tem umas pessoas que marcaram bastante a gente, né? Professora Edmilson, Fabiano. Eu tenho uma professora, eu queria contar um pouquinho dela. Essa aqui é minha turma. Acho que eu estava no terceiro ano. Terceiro ano. Eu com 9 anos, mesma cara, como vocês podem ver, não mudei absolutamente nada. E eu tenho aí uma foto da tia Marinês. A gente chamava ela de tia Marinês. E é muito interessante que eu estudei numa escola que era bastante progressista, assim, acho que eu tive bastante sorte nesse aspecto. E uma coisa muito legal que eu lembro, talvez por trabalhar hoje com educação, eu sempre olho um pouco para as minhas experiências anteriores, para eu tentar entender um pouco, né, como que isso me impactou. E uma coisa que eu acho que ficou muito marcante, pois é, Daniela, muitas vezes a gente resolveu, né, ter tomar essa decisão de ser professora, de ser professor, por conta da inspiração que a gente teve em alguém. E uma coisa muito legal da tia Marinês é que eu acho que mais do que aulas, ela criava experiências de aprendizagem para a gente. Assim, as aulas elas eram muito impactantes, no sentido de que tudo era uma experiência, tudo era uma vivência. Então, as aulas de história nunca eram somente uma aula em que ela contava para a gente sobre a chegada dos europeus no Brasil, a chegada dos portugueses no Brasil. Ela contextualizava, ela fazia com que a gente vivesse aquilo de uma forma bem viva, de uma forma bem ilustrada, de uma forma bem pictórica, assim. Isso era bastante incomum, né? Porque a gente está falando, isso tem bem mais de 20 anos, tem quase 30 anos, e essas experiências elas não eram tão comuns, né? A gente vem de uma tradição um pouco mais conteudista, em que o professor fala, o estudante ouve, né? E é isso, você decora o conteúdo para a prova. Mas mesmo nessa época, eu acho que por isso que a tia Marinês ela acabou ficando bastante na minha memória, ela tinha uma preocupação muito, muito forte com como a gente estava se sentindo ao redor do conteúdo que ela estava trazendo, e como que esse conteúdo podia ser experienciado, né, por nós, por aprendizes, de uma forma que fizesse sentido para a gente, que fosse bastante significativo para a gente. E pensando, enquanto eu estava preparando essa conversa com vocês, eu lembrei dela e eu lembrei de uma frase desse cara que é o John Hattie, que é um grande pesquisador, e ele fala que professores que são estudantes do seu próprio impacto são os professores que têm mais impacto positivo no aprendizado dos estudantes. Ou seja, o que ele quer dizer com isso exatamente? Que professores, como nós, que entendem melhor o impacto da nossa prática pedagógica, costumam ser professores que têm ainda mais impacto positivo, que eles costumam, de uma forma geral, criar experiências de aprendizagem que são muito mais significativas. E é isso que vai permear um pouco a nossa conversa de hoje. Como que a gente faz com que esse impacto positivo ele seja mais perene? Como que a gente
abraça práticas que sejam consistentemente geradoras desse impacto positivo, por meio da análise do nosso próprio impacto, do nosso próprio papel como professoras, como professores. E tem uma queria trazer para vocês essa frase do Richards e do Lockhart. O Jack Richards é incrível, né, e ele põe, essa problematização em que a cada aula, em cada turma, a gente tem muitos eventos que podem ser oportunidades para o melhor entendimento dos processos, né, de ensino e aprendizagem. Só que a vida acontece, você tem um aluno que tá com dificuldade, você está atrasado, você tem material para dar para as crianças estudarem para a prova, enfim, você tem muita coisa acontecendo, e aí muitas vezes a gente acaba não explorando esses eventos, porque a gente deixa a rotina tomar conta. A gente não, a gente acaba deixando de criar correlações, de observar correlações entre, ah, o que acontece na nossa prática pedagógica, porque a vida vai acontecendo. E eu acho que essa provocação, do Jack Richards é muito interessante no sentido de, alertar a gente para, às vezes, a gente apertar o pause e falar: "Opa, não, tem muita coisa acontecendo, mas me deixa, pegar um pequeno recorte aqui, para que eu transforme esse recorte num projeto de pesquisa, para que eu tenha um impacto positivo melhor ou maior, na vida dos meus estudantes", né. E eu acho que na nossa natureza, a gente acaba vendo que professores, bons professores, são essencialmente investigadores, né. A gente precisa investigar o que acontece, na nossa sala de aula, para que a gente possa fornecer experiências de aprendizagem que sejam melhores, que sejam mais significativas e que sejam mais memoráveis. A gente, não pode somente ensinar o plano de aula, né, a gente não está ensinando um plano de aula, a gente está dando aula para aquelas pessoas que estão ali na nossa frente. Então, se a gente não investiga o impacto desse plano de aula, a gente não está fazendo o nosso trabalho bem feito. Então a gente precisa efetivamente, trabalhar um pouco com esse processo de investigação. E onde que entra o design thinking aí? Design thinking, de acordo com a Cole Stafford, é um processo para solucionar problemas. A gente abraça a ideia de design thinking para fazer de forma diferente alguma coisa que está nos causando um pouco de desconforto. Por mais que a gente, quando eu falo de problema aqui, é mais problema no sentido quase de problema matemático do que problema da vida. Porque quando a gente fala de problema, a gente tende a colocar como uma coisa intrinsecamente negativa, né? O boleto, o pneu furado, uma briga que a gente teve com alguém, enfim, uma discussão. Mas, na verdade, problemas são eventos da vida, né? E quando a gente traz isso para a área educacional, a gente tem uma série de problemas que podem ser resolvidos e que, na verdade, são problemas bastante positivos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na forma como a gente organiza nosso currículo, a gente tem uma série de problemas que estão atrelados ao currículo, né? Então, problemas como eu posso inspirar os meus alunos a se envolver em questões relativas ao meio ambiente? Como que eu posso engajar meus alunos em projetos de ciências? Como que eu posso preparar meus alunos para buscar conhecimento ativamente, de forma, um pouco mais autônoma, em assuntos que eles dominam poucos? Como que eu pouco, perdão. Como que eu posso ajudar crianças de famílias de baixa renda a melhorar seu vocabulário? Então, a gente tem uma série de problemas, que eles são descobertos a partir especificamente, da nossa investigação. Então, no momento em que a gente investiga um pouco melhor a nossa prática de sala de aula, a nossa prática pedagógica com intencionalidade, a gente consegue, identificar esses problemas para que a gente proponha, por meio do design thinking, novas maneiras para que a gente chegue a respostas para essas perguntas. Então a gente pode falar de currículo, a gente pode falar de espaços, do espaço físico da sala de aula,
do espaço físico da escola. Então, como que eu posso usar o espaço da sala de diferentes maneiras para que os meus alunos fiquem mais à vontade naquele espaço, para que eles usem melhor, para que eles interajam melhor? E tem bastante pesquisa que mostra o quão importante a organização do espaço pedagógico é para aprendizagem das pessoas. Como que eu posso criar um espaço mais confortável que atenda às diversas necessidades dos meus estudantes ao longo do dia? Às vezes, se a gente trabalha numa escola de idiomas, não numa escola regular, a gente tem na mesma sala, não no mesmo momento, mas a gente pode ter, num determinado momento, a gente tem crianças, à noite a gente tem adultos e adolescentes. Então, como que a gente reorganiza esses espaços para todo mundo ser atendido? A gente também pode pensar em como melhorar processos, como melhorar ferramentas. Então, como que eu posso engajar as famílias como parte integrante da experiência de aprendizado dos alunos, né? Como que eu trago essas famílias mais para o nosso lado? A gente está passando por um momento em que muitas famílias estão começando a experienciar programas de ensino bilíngue, programas de aprendizagem bilíngue, elas não entendem muito, a experiência educacional delas não foi dessa maneira. Ou uma aprendizagem que é um pouco mais multidisciplinar, que é em que a gente usa a língua inglesa para falar sobre assuntos que não são necessariamente da língua inglesa, né? Como na abordagem CLIO, na abordagem EMI, por exemplo. Então, como que a gente educa essas famílias? Como que a gente planeja maneiras de a gente, enquanto educadores, né, se manter bem e bem equilibrado? Porque a gente tem que estar bem. Então, a gente investigar como que a gente trabalha para o nosso próprio bem-estar é super importante, né? Como que eu posso redesenhar os horários escolares para atender às necessidades das famílias e dos professores? Eu vou dar um exemplo. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Daniela. Estou vendo aqui, tem um bocado de gente que entrou agora. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Compartilhar um exemplo da minha vida pessoal aqui com vocês. Na verdade, uma anedota. Eu nunca fui uma morning person, assim, eu nunca gostei de acordar muito cedo. Meu horário de acordar, assim, idealmente, se nada acontecer, umas 8 da manhã. Mas a minha vida escolar inteira, ela, minha aula começava às 7 horas da manhã. E quando eu estava já quase no ensino médio, um dia eu perguntei para o diretor da escola, eu estudei na mesma escola a vida inteira. Eu perguntei para o diretor: Professor Gaudêncio, por que a aula começa às 7 horas da manhã? Porque minha escola nem tinha turno da tarde, não fazia tanto sentido, assim". E aí ele olhou para mim e falou: "Essa é uma excelente pergunta que ninguém nunca me fez". E essa foi a resposta que eu ganhei. Era um querido professor Gaudêncio, mas ele me fez acordar às 6 horas da manhã dos 3 aos 16 anos de idade. Não tinha um motivo. Então, na verdade, talvez se alguém tivesse feito essa investigação ali num momento um pouco alguns anos antes, talvez a nossa educação ali não tivesse sido tão sofrida às 7 horas da manhã, nas manhãs geladas. Enfim, então esses processos de investigação, eles costumam gerar eh, resultados que muitas vezes vão quase além do que a gente viu lá no início como a proposição do início da investigação. Então, quando a gente pensa nessas perguntas investigativas, e a gente usa o nosso trabalho de professor como investigador, a gente está falando que a gente passa por um processo de design thinking que tem três grandes pilares. Ele é centrado no humano, ou seja, ele é centrado por questões, por problemas que a gente observa na nossa rotina, na nossa vida, na nossa prática pedagógica. Vocês sabem que tem o que está no livro do professor e tem o que acontece efetivamente na sala de aula. Tem o que a coordenação decide e tem o que funciona. Então, muitos dos nossos processos de escola, por exemplo, como a aula começar às 7 horas da manhã, são centrados numa necessidade que não vem necessariamente das pessoas. Pode ser uma necessidade institucional, pode ser uma necessidade logística, mas não necessariamente vem
de uma necessidade humana, da necessidade daquelas pessoas que estão envolvidas no processo. Design thinking também é intrinsecamente colaborativo, porque se é uma abordagem que vai propor uma solução para um problema, que vai atender as pessoas, que é humana, não pode atender somente a uma pessoa. Então é um processo que envolve muita pergunta, envolve muita discussão, envolve muita troca entre as diferentes pessoas da comunidade escolar. E, por último, mas eu acho que não menos importante, talvez até mais importante no atual momento em que a gente está vivendo, é uma abordagem muito otimista. É uma forma muito otimista de você ver, determinadas questões, porque você parte da premissa de que você vai conseguir resolver questões e você vai conseguir trazer novas soluções para problemas que já existiam ou que foram identificados por meio do seu processo de investigação, de forma colaborativa e que vai gerar mais resultado para aquela comunidade escolar. Então, esse processo de otimismo é muito bacana. É diferente de você olhar para uma questão e você dar de ombros e falar: "Ah, eu não vou resolver isso aqui porque ninguém vai conseguir resolver". Ou seja, você sempre parte da ideia, você sempre parte da premissa de que os problemas, sejam eles quais forem, eles podem ser sim resolvidos quando as pessoas trabalham de forma colaborativa. E como que a gente faz isso? Bom, todo problema vai encontrar uma solução, né? Assim, a gente tem, se tem um problema, tem uma solução. Que nem toda panela tem sua tampa. Talvez essa tampa esteja perdida aí no nosso armário de panelas. Só que nem toda solução é uma boa solução, tá? Você pode ter inúmeras possíveis soluções. Eu, por exemplo, acho que resolveria quase todos os problemas da minha vida se eu tivesse 10 milhões de dólares no banco. Eu, infelizmente, não tenho 10 milhões de dólares no banco. Então, essas possíveis soluções que viriam com esses 10 milhões de dólares no banco, elas não são nem factíveis nem viáveis. É desejável? É desejável. Nossa, Daniel, eu também vou te falar, 100 milzinho estava bom também, hein? Então, é desejável, mas não é nem factível nem viável. Então, boas soluções são soluções que elas estão no centro desse diagrama de Venn, tá? São soluções que são desejáveis, ou seja, é uma solução que as pessoas querem. São soluções que são factíveis, ou seja, dá para fazer, as pessoas vão conseguir fazer, e são soluções que são viáveis, ou seja, do ponto de vista logístico, você tem as condições naquele determinado contexto para fazer acontecer. Então, uma solução que não esteja nesse centro, né, no centro desses três círculos, não vai ser uma solução sustentável a longo prazo. E a gente trabalha com uma indústria, né, a indústria de educação, em que as coisas não acontecem muito rápido. Os impactos, eles demoram a aparecer muitas vezes. Então, se a gente tem um projeto ali de reforço escolar para estudantes que estão com dificuldade, a gente vai levar às vezes meses, muitos meses, para poder entender ali o que está acontecendo e qual foi o possível impacto. Então, quando a gente propõe alguma solução, essa solução precisa ser sustentável a médio e a longo prazo. Do contrário, não faz tanto sentido, né? Não vai ser uma boa solução. É, então, vamos lá, para a gente ter esse momento aqui de reflexão e prática. Meus aprendizes parecem entediados ultimamente. É um problema que eu tenho observado com os meus alunos, estou vendo o pessoal está ali meio cabisbaixo, não tá muito engajado e tal. Eu posso propor uma série de soluções aqui, mas elas precisam estar, né, no centro do meu diagrama. Então vamos lá. O que eu posso propor? Bom, posso levar os meus estudantes numa viagem. Cara, eu consigo imaginar que é altamente desejável, todo mundo vai ficar feliz. Eu não sei até que ponto é factível, se eu vou conseguir fazer isso, né, se eu vou conseguir juntar as pessoas, conseguir a autorização dos pais e tal. E eu não sei se é viável, porque, tipo, uma viagem custa bastante caro. Então, talvez não dê para fazer. Ah, eu posso não aplicar provas.
É, acho que talvez meus alunos fiquem felizes. É desejável? Bom, talvez seja desejável por eles, pelos pais, não muito. É factível? É, só não aplica a prova. Então é factível sim. Mas é viável? Acho que não é tão viável, porque as provas, no final das contas, elas acabam sendo uma medida dos nossos sistemas de avaliação, com alto grau de credibilidade, né. Então, a gente está olhando aí para um contexto em que talvez tirar a prova não seja uma boa ideia. Mudar o currículo, vou mudar a forma completamente como as aulas acontecem. É viável? Não, não é, porque eu, enquanto professor, não posso mudar o currículo. É factível? Zero factível. É desejável? É. Então, vocês entendem que qualquer solução aqui é cabível, mas a gente tem que fazer com que essa solução ela esteja ali no centro do nosso diagrama. Ou eu posso também só resolver que eu vou tentar entender o porquê desse desinteresse por meio do, vou colocar ali meu chapeuzinho de professor investigador, né. É verdade, Kátia, a gente tem muitas escolas têm 3 turnos, né. Mas se bem que hoje em dia, várias escolas, não sei se isso é uma tendência de São Paulo especificamente, mas em muitos casos aqui em São Paulo, as aulas têm começado um bocado mais tarde, assim. Eu vejo escolas começando as aulas hoje por volta das 8h30, 9h. Porque muitas escolas, e aí, sobretudo escolas particulares, não têm 3 turnos, né, mas enfim, aí é uma outra discussão. Então a gente pode também resolver aqui, tentar entender qual que é o porquê desse desinteresse, né, por meio desse processo. E para entender o porquê desse, desinteresse, é que entra o processo de investigação do design thinking, tá. Eh, a metodologia Design Thinking, ela tem essas 5 fases que vocês estão vendo aí. Ela tem a fase da descoberta, né, que é uma fase em que a gente entende que tem um desafio. Então, a gente vai olhar para os muitos possíveis desafios do nosso contexto escolar. E eles podem ser de qualquer natureza, como a gente viu lá atrás. Tipo, eu quero aumentar o engajamento das famílias. Eu quero fazer com que a sala de aula seja um lugar mais agradável do ponto de vista físico. Eu quero que eu quero entender por que que a retenção dos meus alunos não está tão alta. Eu quero, então, enfim, aqui a gente pode abordar uma série de desafios possíveis, e a gente entende nessa primeira fase, na fase da descoberta, como que a gente vai abordar esse desafio. E aí, a gente vai abordar, vai investigar e tal, e toda investigação, ela vai gerar dados, né, ela vai gerar insumo, ela vai gerar, eh, coisas que a gente vai ter que entender. Então, ou você vai fazer uma pesquisa, ou você vai conversar com as pessoas, ou você vai observar e tal, mas de uma forma ou de outra, você vai acabar gerando dados. E aí a gente chega na fase da interpretação. Nessa fase da interpretação, a gente vai aprender alguma coisa, né. Putz, fiz aqui uma pesquisa com os meus alunos, e essa pesquisa indica que a aprendizagem, no momento, não está sendo prazerosa. Como que eu posso interpretar? Ou seja, o que a pesquisa me conta que eles não estão se divertindo nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, isso me leva para a terceira fase, que é a fase da ideação, a fase em que a gente vai começar a pensar em fazer alguma coisa com os dados que a gente tirou ali da fase anterior, porque eu estou vendo uma oportunidade. Então, como que eu posso criar alguma coisa que impacte esse contexto que eu descobri ali na fase da interpretação? E aí a gente vai pensar, a gente vai, conversar com as pessoas, vai propor ideias, a gente vai trabalhar, um pouco em possíveis soluções. Kátia, excelente pergunta. Ah, sim e não, tá? Quando a gente fala de PBL, Problem Based Learning, ou Project Based Learning, a gente está falando de
formas de estruturar a aula, né, ou formas de estruturar, mais do que a aula, o currículo, a forma como a gente organiza aquele bloco, pedagógico, aquele bloco programático, né. Ah, propondo um problema, para que os nossos estudantes resolvam esse problema, e no meio no processo de resolução desse problema, eles aprendem. A ideia de design thinking, ela vem mais para resolver questões que estão ao redor dos processos de ensino e aprendizagem, mas não necessariamente, tendo ela não é uma metodologia de aula, tá? Não é uma metodologia em que a gente vai, ah, ela não vai propor necessariamente uma mudança em como as nossas aulas acontecem. Mas se você volta no exemplo que eu estava dando, tipo, eu descobri aqui na minha fase de interpretação, é uma forma de gestão. É uma forma de gestão das questões que acontecem ao redor dos processos de ensino e aprendizagem. Então, vamos supor que aqui no meu momento de interpretação, eu descobri que os meus alunos não estão engajados. E isso é uma oportunidade, né. Tipo, cara, meus alunos, eles estão até com boas notas e tal, eu vejo, tem evidência de aprendizagem acontecendo aqui, mas eles não estão tendo prazer nesse processo. Então, o que que dá para fazer? Putz, e se eu mudar a minha abordagem de aula? Eu uso uma abordagem, sei lá, léxico-gramatical, e eu uso muita tradução, e tal, e não parece que está gerando, eles estão aprendendo, mas eles não estão felizes nesse processo de aprendizagem. Então, uma possível solução que eu posso pensar aqui e se eu mudar um pouco a abordagem das minhas aulas? E se ao invés de ir para uma abordagem léxico-gramatical, eu tentar aprendizagem baseada em projetos, né, um pouquinho de PBL, por algumas aulas. Então essa é a minha ideação. E aí eu vou experimentar. Eu, ao longo de 2 meses, eu vou mudar um pouco a minha abordagem da aula e vou investigar. Mudando a abordagem da aula, eu resolvi o problema da falta de engajamento e prazer dos meus alunos? Sim ou não? Se eu resolvi ou se eu diminuí ali a insatisfação deles, eu de certa forma obtive sucesso, experimentei uma coisa nova, que foi essa abordagem, cheguei ao final do ciclo de PBL e talvez eu queira compartilhar isso com a comunidade escolar. Ou seja, como aumentar o engajamento dos nossos estudantes por meio de uma nova abordagem de sala de aula, de uma nova abordagem pedagógica. Então, isso é um exemplo, Kátia, de como a gente pode usar o design thinking. Poderia ser uma peça de teatro, Thaís. Poderia ser qualquer coisa, na verdade. No momento de ideação, a gente pode propor qualquer coisa. O que a gente tem que entender é o impacto dessa proposição na nossa prática, mas você poderia, sim, fazer uma peça de teatro. Estou lendo a pergunta da Marinês. Exatamente, a análise SWOT. Aqui, Marinês, a análise SWOT, ela seria, por exemplo, uma ferramenta que a gente usaria ali no primeiro momento, no momento da descoberta, né, que é como a gente pode, para gerar dados para a gente analisar, né. Então vamos lá, vamos olhar um por um. A gente costuma olhar para design thinking dentro dessa tabelinha, tá, desse grid que a gente tem aqui, em que na área verde a gente tem o número de possibilidades, tá? O quão aberto a coisa nova que isso aqui é. Então, na fase da descoberta, a gente tem 3 passos. A gente precisa entender o desafio, a gente precisa preparar a pesquisa para entender esse desafio, e a gente vai reunir as inspirações que a gente entende que são relevantes para esse contexto, né? Então, tem muita possibilidade aqui, né? A gente pode resolver investigar qualquer coisa dentro da nossa escola, mas sim, a gente precisa investigar alguma coisa, o nosso processo de entender o que está acontecendo ali na aula. E aí, na fase de interpretação, a gente vai procurar por esses significados, estruturar essas oportunidades. Ou seja, o que os dados da fase de descoberta estão me contando?
sobre o desafio. Para que a gente consiga chegar no momento de ideação. Tipo, olha, eu entendi que eu tenho um problema, eu fiz uma pesquisa, aqui estão os meus dados sobre esse problema, e agora eu vou juntar os meus colegas para tentar gerar possíveis soluções para esse problema. E aí a gente vai experimentar, a gente vai colocar ali a mão na massa, vai fazer protótipo, vai obter feedback dessas pessoas. Tipo, olha, eu fiz umas mudanças aqui nesse processo, tá funcionando melhor? Então, vamos pegar aqui como exemplo a necessidade que a gente tem, bastante constante, de engajar as famílias nos processos de ensino e aprendizagem, né? Isso é uma coisa que a gente sempre precisa fazer. Então, eu noto, hipoteticamente, que aqui na minha escola as famílias não estão muito engajadas, as famílias não falam sobre como essas crianças estão aprendendo. Então, esse é o meu desafio. E aí, a gente pode resolver, na fase de descoberta, fazer uma pesquisa com os pais, usando, sei lá, um Google Forms, ou uma pesquisa em papel mesmo, que a gente manda pelas crianças, para tentar entender um pouco por que não existe esse engajamento. E aí, lá na fase de interpretação, a gente vai coletar os dados dessa pesquisa, e a gente vai olhar para os dados da pesquisa e vai falar, tá, esses dados estão contando o que pra gente? Putz, eu entendo aqui nesses dados que as famílias não estão muito engajadas porque elas estão sem tempo, tá todo mundo trabalhando muito. Então, como que eu faço para informar essas famílias sobre o que está acontecendo na vida dessas crianças, de um jeito que seja eficiente, mas que não tome muito tempo delas? Aí a gente vai para a fase da ideação. Você faz um grupinho de trabalho entre professores e professores da escola, talvez você queira envolver algumas famílias, talvez você queira envolver a direção da escola, o seu coordenador, para a gente tentar propor meios de impactar de forma positiva a participação das famílias. Uma vez que a gente propôs esses meios, que a gente tem ali algumas ideias, a gente vai para a fase da experimentação, a fase em que a gente vai prototipar. Será que a gente cria uma lista de transmissão no Telegram? Será que a gente cria uma lista de transmissão no WhatsApp? Será que um grupo de WhatsApp? O grupo de WhatsApp é meio problemático. Será que a gente cria um jornalzinho, uma newsletter que manda uma vez a cada 2 semanas para as famílias e tal? Então, a gente vai pensando nessas possíveis oportunidades e a gente vai testando, a gente vai obtendo feedback para a gente acompanhar se funciona ou se não funciona. Pode ser um blog, Marina, isso pode ser, enfim, pode ser um monte de coisa. E a gente vai testar. A beleza da fase da experimentação, da fase da ideação, é a gente colocar todas essas possibilidades e depois levar para o momento em que a gente vai testar essas possibilidades, sabe? Tipo, testei, funcionou? Ela resolve o desafio que eu identifiquei ali no primeiro ponto, né? Então, a gente vai entender o desafio, coletar inspiração, preparar a pesquisa. Depois, perdão, a gente documenta os nossos aprendizados, a gente encontra essas correlações, a gente transforma os insights em ações. Fase da ideação. A gente gera as ideias, a gente seleciona as possibilidades, refina essas ideias, né, para que elas façam sentido. Depois, experimentação. Cara, a gente vai para a rua, vamos testar. Será que é o blog que a Maria Inês sugeriu? Será que vai ser uma peça de teatro em que eu vou tentar engajar as famílias? Será que vai ser a minha lista de transmissão aqui? A gente vai testando aqui. Mas a gente só pode... Lembra que as soluções elas têm que estar ali no centrozinho dos nossos círculos, né? Tem que ser viável, factível e desejável. Então, por exemplo, se você trabalha numa escola rural, em que as famílias têm pouco acesso à internet, talvez um blog não funcione tanto, mas essas famílias talvez usam o WhatsApp. Então, talvez uma lista de transmissão de WhatsApp, em que a gente conta para as famílias o que está acontecendo, talvez seja factível, né?
E, finalmente, na fase da evolução, é o depois de a gente ter passado por todo o ciclo. Quando a gente passa por todo o ciclo, nessa experimentação de uma coisa nova, a gente pode tentar aprimorá-la, né? A gente eh, teve aquele kickoff ali, a gente colocou essa ideia em prática, a gente vê se essa ideia melhorou a comunicação com as famílias, que era o meu desafio inicial. Só que isso aqui pode ser usado para qualquer coisa, para qualquer desafio que vocês têm, tanto na escola, quanto dentro de sala de aula, quanto no relacionamento com as famílias, dentro das diferentes dimensões dos processos que a gente tem dentro da comunidade escolar. Então funciona para tudo. É só uma abordagem para a gente desenvolver possibilidades para lidar com os nossos desafios. E ele pode acontecer em um dia, pode acontecer ao longo de uma semana, pode acontecer ao longo de um ano inteiro. Então você pode, por exemplo, trabalhar no início do semestre, na reunião de planejamento, junto com todos os professores e a coordenação, pensando em alguma coisa que vocês gostariam de fazer no espaço físico da escola para que a saúde mental dos professores melhorasse. E esse processo de investigação, às vezes, pode acontecer em um dia. Você passa, né, por todos os momentos ali do design thinking, a descoberta, a interpretação, a ideação, a experimentação, para que a gente chegue ali no final do dia com uma proposição bem tangível para colocar isso em prática, né? No final do dia a gente vai descobrir que, putz, na verdade, se eu pintar a cor da sala dos professores, um exemplo que acabou de me passar aqui pela cabeça, se eu só mudar a cor da sala dos professores, eu já vou deixar as pessoas um pouco mais felizes. Então, às vezes, pode ser um desafiozinho, pequenininho. Às vezes, pode ser um desafio grandão, como que a gente muda todo o processo de avaliação da escola, né? Então, não tem um problema grande ou pequeno para ser resolvido por meio de design thinking. Pode ser qualquer coisa. E, às vezes, para momentos muito grandes, como melhorar o café, por exemplo, Kátia. É um excelente problema. Ir experimentando diferentes marcas, diferentes pessoas para fazer o café e tal, isso super cabe para design thinking. Mas às vezes a gente tem alguns elementos, algumas investigações, alguns problemas, que eles são muito grandes, né? Eu vou compartilhar com vocês uma história real de uma escola, não vou falar o nome da escola, tá? Mas é uma escola bem tradicional, e essa escola, ela tinha uma abordagem pedagógica bastante conteudista, tá? Era uma abordagem pedagógica muito baseada na ideia de eu te conto as coisas e você aprende as coisas. E por meio de vários processos de investigação e olhando um pouco para a satisfação dos alunos, essa escola mudou bastante, na verdade, a abordagem pedagógica, e passou a adotar uma abordagem de forma bem gradual, bem responsável, passou a adotar uma abordagem mais baseada em projetos pedagógicos de longo prazo. Então, ao longo de cada semestre, e é uma escola de inglês, tá? Só pontuando. Ao longo de cada semestre, os alunos daquela escola, as crianças e adolescentes daquela escola, elas trabalham com um projeto, né, como criar um coletor de energia solar, como criar um jornal comunitário. E o processo de aprendizagem da língua, ele vai acontecendo ao longo do desenvolvimento desse projeto, tá? Que é muito bacana, é uma abordagem bem vanguardista, muito legal. Só que a escola não mudou seu sistema de avaliação. E aí tinha um clash, porque ao longo do semestre, você trabalha com vários pontos linguísticos, né? Você trabalha com verb tenses, você trabalha com adjectives, você trabalha com todas essas coisas, é verdade. Mas os alunos não praticam a língua ali, naquele contexto, preenchendo lacunas, ou fazendo conjugação de verbo, ou fazendo drilling. É uma abordagem diferente. Então, o sistema de avaliação tem que ser diferente. O sistema de avaliação, ele precisa necessariamente refletir a forma como as aulas acontecem. E aí, cara, primeiro ano que a escola passou a abordar essa abordagem, as notas das provas foram baixíssimas.
Mas não é porque as crianças não estavam aprendendo, as crianças estavam super aprendendo, estavam se divertindo para burro. O problema era que o processo de avaliação, ele não refletia, exato. Por exemplo, Kátia, o difícil era explicar para os pais. Então você tem que conversar com as famílias, né. Ah, e aí eles precisaram fazer um processo para mudar todo o sistema de avaliação. Nesse processo, a escola fez mais ou menos isso. O processo de descoberta, que durou um trimestre, ele foi um processo em que conversou-se com todos os professores, conversou-se com a coordenação, conversou com as famílias, conversou com todo mundo que estava envolvido para entender o que não estava funcionando no processo de avaliação. Por que as notas foram baixas? Porque as notas foram baixas, mas a aprendizagem estava muito alta. Era muito claro que existia um desenvolvimento linguístico muito consistente. Então, esse processo de design thinking, ele às vezes pode durar todo um ano para que você ali, lá no segundo semestre, você experimente não usar só prova, mas usar prova e um portfólio para avaliação. E você testa qual foi a recepção das famílias, como que as crianças se deram com os portfólios. Então, no final das contas, assim, né, resumindo um pouco, a ideia de design thinking é a ideia de a gente identificar esses problemas, propor uma variedade de possíveis meios de resolver esse problema e checar se está tudo bem com todo mundo, se todo mundo está satisfeito, que é o mais importante, porque não é porque funcionou para mim, vai funcionar para todo mundo necessariamente, né? Então, esse é o nosso wrap-up. Eu tenho um desafio, eu aprendo algo, eu vejo essa oportunidade, e aí eu tenho uma ideia, como que eu desenvolvo essa ideia, e finalmente, como que eu evoluo, como que eu transformo isso numa prática pedagógica com intencionalidade e uh, consistência, né? Que seja bastante sustentável. Então, a gente está chegando aqui um pouquinho mais perto do nosso final, e aí eu queria abrir para perguntas de vocês nesses últimos minutinhos. Não sei se vocês têm alguma pergunta, se vocês quiserem fazer algum comentário. Obrigado, Simone. Obrigado, Daniela. Obrigado, Kátia. Fico feliz que que vocês tenham gostado. Gente, se vocês quiserem continuar essa conversa, quiserem falar um pouquinho mais sobre design thinking, sobre coisas divertidas e parecidas com isso, segue a Troika lá no Instagram. Estou colocando nosso Instagram aqui. Lembrando que a gente sempre tem parcerias muito legais com a Exal. Tem uma série de descontos, a gente tem desconto na membership. E lembrando que a nossa membership, e com a membership da Troika, vocês têm acesso a mais de 150 cursos que estão gravados lá disponíveis. Vocês têm um trial de 30 dias completamente gratuito. Vocês não pagam absolutamente nada nesse trial, tá? Eu vou colocar o site aqui, para que vocês deem uma olhada depois. Então, é isso, pessoal. Muito, muito obrigado. Vamos aproveitar o finalzinho de semana, que eu acho que daqui a pouco a gente vai sextar. Quer dizer, eu trabalho amanhã, mas a gente sexta hoje de todo jeito, né? Então, thank you so very much. Muito, muito obrigado. E a gente se fala, se vê em breve. Bom fim de semana, gente.